também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Amados, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11, vai ser a nossa leitura e a nossa explanação do dia de hoje. Nós vamos ler os versículos 10 e 11, vamos orar e depois vamos dar continuidade ao nosso culto. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente, para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais esse momento com o teu povo, Pai. Muito obrigado por mais esse momento com os teus filhos. Pessoas ao qual o Senhor escolheu para estarem aqui, para ouvir não a mim, que não tenho nada de bom para eles, e sim o teu Santo Espírito, Pai. Quebranta os corações. Traz mudança, Pai, à nossa mente, a começar de mim. Que o teu nome cresça e o nosso venha a diminuir, Pai. Sede com todos os que estão aqui, assim como muitos outros que estão lá fora, Pai. Pessoas acometidas por algumas enfermidades, pessoas que talvez choram o luto. Sede com a tua filha Adriana, que vai estar passando por um procedimento cirúrgico, que tudo ocorra bem e ela possa estar aqui, agradecendo a Ti pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Derrama bênção sem medida sobre a cabeça de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Queridos, Pedro, assim como a maioria dos apóstolos e aqueles discípulos que escreveram a igreja do Senhor, a alguma comunidade cristã, ele assim o faz para combater o quê? Combater algumas heresias
que estavam ocorrendo no meio daquele povo. Algumas pessoas estavam tentando transformar a verdade de Deus em mentira, ou em algo por vezes relativo. Nós vivemos hoje numa sociedade pós-moderna que o relativismo tem sido uma marca bastante pontual. Nós relativizamos os relacionamentos, nós relativizamos a família, nós relativizamos a missão que Cristo deu a cada um de nós. Nada mais por vezes é verdade absoluta, tudo é relativo, é o que eu achar que deva ser e não aquilo que a palavra de Deus diz que é. E é interessante que se essas cartas, elas fossem escritas, talvez nos dias atuais, algumas delas seriam por vezes abomináveis. E algumas coisas que iriam se dizer dela, era o seguinte: quem é você para julgar? Escutamos muito isso no dia a dia. Quem é você? Você está sendo muito rude, grosso. Você não é Deus. Ame mais, julgue menos. E é interessante que nós não vemos isso acontecendo na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 2 e no versículo de número 11, que Paulo rebate a Pedro na sua face e na frente de todos que estavam ali. Por quê? Porque Pedro era repreensível da parte de Deus. O texto diz: quando cheguei a Antioquia, resisti a Pedro na face, porque ele era repreensível da parte de Deus. Porque o que Pedro estava fazendo? Quando o povo judeu estava lá, Pedro só se relacionava com os judeus. Pedro só ficava com os judeus, Pedro só fazia as coisas com os judeus, Pedro só estava ali com os judeus. Mas quando os judeus iam-se embora, Pedro estava perto dos gentios, Pedro comia com os gentios, Pedro conversava com os gentios, aquelas pessoas que não tinham ainda sido circuncidados. E Paulo, ele chega para Pedro, se fosse nos dias atuais, ele ia dizer: Pedro, o que é que isso aí que está acontecendo? Uma hora tu é uma coisa, outra hora tu é outra coisa. Uma hora tu é carne, outra hora tu é peixe. Uma hora tu está aqui, outra hora tu está acolá. Que caráter é esse? E aí talvez as pessoas que ali estivessem ouvindo, se fosse nos dias atuais, dizer: meu Deus, isso não podia ser assim. Olha como ele foi grosso. Meu Jesus. Não pode, não é assim. Queridos, a maioria das cartas que nós vamos ver no Novo Testamento são os discípulos e os apóstolos combatendo heresias, combatendo falsas doutrinas, combatendo falsos profetas que vão minando o povo de Deus, vão minando a base do cristianismo. E por vezes nós, por falta de conhecimento da palavra, nos deixamos minar sobre essas coisas. E hoje nós vamos aprender um pouco com um escravo. Uma pessoa que se auto-intitula escravo. Escravo de Deus. Você hoje vai ter, como eu tive, lições preciosas aprendidas por alguém que se intitula um escravo. No versículo 1 de Pedro, ele vai estar em todo o seu contexto, nos ajudando a fortalecermos principalmente a nossa fé e nos aproximando cada vez mais do nosso Deus. No primeiro versículo de 2 Pedro capítulo 1, versículos de 1 a 2, nós vamos entender algo
que por vezes está um pouco distante da nossa mente. O versículo diz: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em algumas versões, a palavra que está escrita é servo. Porém, a palavra grega que está aí é doulos. E a ideia de doulos é um servo que não tem vontade própria. E um servo que não tem vontade própria, ele é um escravo. Ele faz aquilo que o Senhor manda. E Pedro, ele, antes do título de apóstolo, ele se autodenomina escravo, servo. Aquele que está ali para servir, aquele que está ali para ajudar. E é interessante que antes de ser apóstolo, eu sou escravo. Antes de ensinar, eu tenho que primeiro sentar para aprender. E Pedro, ele diz a todos aqueles que ali estavam, que ele, o exemplo para aquelas pessoas, era o servo dos servos. Era aquela pessoa que estava ali para servir. É bem interessante isso, que cerca de um ano atrás, eu fui sabatinado por cerca de 9 ou foram 10 pastores. E uma das perguntas que me foi feita foi a seguinte: você é uma pessoa bem espontânea, né? É uma pessoa bem assim, diferente, mas você vai ser um pastor. E se você vai ser um pastor, tudo vai mudar, né? Me diga o que é que vai mudar quando você for um pastor. E na minha cabeça, eu já tinha dito a Deus que se fosse para me reprovarem ou condenarem, seria aquela hora. E eu disse a todos que ali estavam que antes de pastor, o maior título que eu tenho é o de servo. A palavra pastor, para mim, nada mais é que um título, algo que foi conferido a alguém. Porque se eu não imaginar dessa forma, eu terei o título de pastor, mas não terei a prática, eu não terei a essência. Porque Jesus disse que aquele que quiser ser primeiro, seja aquele que quiser ser servido. E qual foi o exemplo de Jesus em serviço? Lavar os pés dos seus discípulos. E para mim e para você, a informação como saudação que Pedro afirma é que você é servo. Então, sirva. Sirva ao reino de Deus. E por vezes nós esquecemos essa informação que Pedro nessa noite nos relembra, que o quanto eu preciso servir. E o serviço ao reino de Deus não está apenas em prestar um culto dominical a Ele. O serviço ao reino de Deus está em amar aqueles que precisam ser amados, repreender os que precisam ser repreendidos, aconselhar os que precisam de consolo, confortar aqueles que estão por vezes amargurados, tristes, abatidos. Mas para isso eu preciso servir. Mas para isso eu preciso me dispor. Porque, queridos, de nada irá valer os títulos que eu tenho na parede, a casa bem adornada, a conta bancária, se eu não estiver servindo, se eu não estiver sendo bênção.
E às vezes a gente para e se pergunta: na minha semana, quem eu abençoei? Na minha semana, quem foi abençoado por mim? Quem recebeu uma palavra de conforto vinda da minha boca? Quem recebeu um ouvido que estava sendo necessário para ouvir determinadas coisas que seriam ditas? Quem foi abençoado por mim e por você nessa semana? Queridos, a temática de hoje é aprendendo com um escravo. Aprendendo com alguém que tinha altos e baixos. Pedro uma hora estava com uma comunhão extraordinária. Pedro em outra hora estava ouvindo de Jesus: para trás de mim, Satanás. Pedro em um momento estava ali puxando a espada, querendo que a ação que aquelas pessoas que vieram em busca de Cristo se tornasse uma chacina. E Cristo vai e remedia e disse: fica quietinho aí, porque o negócio não é contigo, o negócio é comigo. Pedro, aquele que disse que não ia negar e negou 3 vezes. Pedro nos afirma, a começar de mim, a necessidade de servir. E por vezes nós estamos buscando o serviço, mas para nós mesmos. Primeiro eu, depois o outro. Isso é algo interessante, porque o próprio Jesus Cristo, ele afirma essa situação. Alguém chegou para ele e diz: quais dos mandamentos são os mais importantes? E aí ele faz um resumo de todo o decálogo. E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele falou ao próximo como a ti mesmo, quem vem primeiro? Não. Quem vem primeiro é você. Porque é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, você não consegue amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então primeiro eu preciso me amar e depois eu amo o próximo. Mas isso não precisa andar distante. Isso pode andar em paralelo. Eu me amo quando amo ao próximo. Eu me amo quando ajudo o próximo. Eu me amo quando estou próximo daquela pessoa. Eu me amo quando eu levo o evangelho a outra pessoa. Eu me amo quando eu escuto a outra pessoa. Eu me amo quando eu estou de fato servindo ao reino. Eu me amo quando eu dedico tempo à oração. Eu me amo quando eu dedico tempo à leitura da palavra. Esse é o se amar primeiro e amar o próximo. E os dois estão em paralelos. Eles andam juntos. Então, queridos, antes de fato de sermos apóstolos, líderes, pessoas que estão à frente fazendo ao reino, eu preciso entender que eu sou o servo e preciso viver ao reino. Nós temos aqui em todas as quarta-feiras um culto de oração que inicia-se às 6h45, termina-se às 8 horas, e a partir das 8 horas nós começamos a vivenciar a visão da igreja multiplicadora. E nessa visão, ela traz para nós que por vezes nós precisamos ser como Maria, e não como Marta. Marta, ela estava fazendo. E Cristo olha para ela e diz: Marta, Marta, estás ocupada em muitas coisas. A melhor parte Maria escolheu, que está aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, queridos, de eu estar de fato vivendo o reino para fora, eu preciso viver o reino para dentro do meu coração. Essa é a ideia de ser servo antes de ser apóstolo. É por isso que nós não precisamos de um título além
do cristão. Você não precisa de um título para servir, porque o título de servidor você já tem, que é o cristão. Eu não preciso dizer a alguém que precisa fazer isso, aquilo ou aquilo outro. O título eu já tenho, cristão. Aquele que é um Cristo pequenininho, aquele que imita o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, nós vamos ver uma informação muito preciosa, muito valorosa. Algo que valeria aí muitos e muitos e muitos milhões. O versículo diz o seguinte: que vocês tenham cada vez mais a graça e a paz, à medida que crescerem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Queridos, esse versículo ele traz uma mensagem importante para mim e para você. E ele diz que para que a graça e a misericórdia elas sejam multiplicadas na minha e na sua vida, é necessário para mim e para você conhecimento da palavra. O texto ele é bem claro quando ele diz que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que, isso é um condicionante, à medida que cresçam no conhecimento da palavra. Ou seja, se eu não cresço no conhecimento da palavra, o que é que acontece? A graça e a misericórdia, elas não chegam até nós. É interessante porque você pode usar o Salmo e ele diz que a misericórdia do Senhor são de eternidade a eternidade. Assim como o céu se alteia da terra, assim a misericórdia do Senhor para aqueles que o temem. E isso é extraordinariamente verdade. Porém a ideia que nós estamos tendo aqui, na situação de multiplicação, a palavra que está sendo empregada nesse texto, ela traz uma conotação de desvendar, de enxergar. Quando algo é por exemplo, um fio de cabelo a 10 metros de distância, você consegue ver? Você consegue ver? Mas se multiplicarmos o fio de cabelo, você vai conseguir ver? Sim ou não? Ele continua sendo fio de cabelo. O conhecimento que você tem dele é que ele se multiplicou. A ideia aqui de conhecimento da palavra não é que você vai ser mais agraciado ou menos agraciado. A ideia de conhecimento da palavra é que você vai ter a visão da quantidade de graça e da quantidade de misericórdia que Deus tem tido na tua vida. E isso vai fazer com que o seu relacionamento com Deus dê uma virada. Isso vai fazer com que o seu relacionamento com Deus ele dê um up extraordinário. Queridos, quando nós estamos distante de um ponto, fica difícil enxergar detalhes nele. Quanto mais distante eu estou de Filipe, mais difícil fica de ver detalhes nele. Mas quanto mais eu me aproximo de Filipe, mais eu consigo ver detalhes nele, mais eu consigo ver coisas que outrora eu não via. Então a graça e a paz de Deus, elas vão ser vistas por cada um de nós, à medida que estivermos conhecendo, nos aproximando, nos relacionando com Deus. Mas enquanto nós estivermos abastados, enquanto nós estivermos distanciados, enquanto nós estivermos afastados, nós não vamos conseguir enxergar a graça de Deus na minha vida. E por vezes eu vou me perguntar o porquê de certas coisas que acontecem. Por vezes eu vou me questionar o porquê de sempre dar errado, o porquê daquilo não avançar, o porquê de eu estar por vezes perdido em meio a uma multidão. Amados, precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus, porque nos aproximando dele, nós vamos deixar de enxergar com os olhos carnais
E nós vamos começar a enxergar com os olhos espirituais. Coisas que outrora eu não via, coisas que outrora eu não percebia, coisas que outrora eu entendia do meu jeito, sem saber o que estava por trás daquilo. É interessante que uma pessoa me contando uma história de um acidente que sofreu, e esse acidente fez com que um carro se destruísse, mas a sua família tinha ficado intacta. E essa pessoa, relatando esse fato, disse que xingou muito a Deus, soltou o verbo, disse o que queria e o que não queria. E depois de um tempo, aquela pessoa andando pelo caminho que fazia, e esse caminho era da prefeitura de Olinda, ali na parte de baixo da administração, até depois da ponte do Janga. E essa pessoa, quando estava chegando próximo à ponte do Janga, no relato que ela faz, ela disse que ouviu, e ele disse que foi pensando: foi daqui que eu te livrei. E a pessoa não entendeu. A pessoa não entendeu. E depois foi dormir. E aí quando acordou, tinha entendido. Tinha entendido que o acidente que tinha sofrido na frente do colégio São Bento de Olinda, onde tudo se destruiu, mas as pessoas ficaram vivas, iria ocorrer lá na ponte do Janga, onde todos iam morrer afogados, e apenas o motorista ia ficar vivo, com aquele peso na consciência de ter ingerido bebida alcoólica e ter sentado num volante para dirigir. Queridos, às vezes nós achamos algumas coisas por ver superficialmente aquilo, e não sabemos o porquê, não sabemos a causa, não sabemos a essência. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós criamos um relacionamento interpessoal com Ele, eu começo a ver o que está depois, eu começo a ver o que está além, eu começo a parar e dizer: poxa, era isso mesmo, e naquele momento eu não entendi. Amados, as lições que esse escravo ele passa para mim e para você são fiéis e verdadeiras, porque vem da palavra do Senhor. Porque se viesse de mim, não serviria para nada. Ele inicia dizendo que antes do título, antes dos apóstolos, eu preciso servir. Para que essa graça e essa misericórdia ela chegue até mim, eu preciso multiplicar o conhecimento da palavra. Quando nós chegamos no versículo 3, nós vamos ver algo muito bacana, e que por vezes nós estamos buscando diariamente. Ele diz: Deus, com o seu divino poder, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Quer chegar no ápice do que você deseja? Conheça mais a Cristo. Quer chegar no cume de onde você almeja? Conheça mais a Cristo. Quer chegar no topo das suas expectativas? Conheça mais a Cristo. Porque conhecendo mais a Cristo, você vai entender que Ele por vezes já lhe concedeu tudo o que você necessita. E por vezes, como Salomão ele afirma em um dos seus provérbios, ou melhor, no livro de Eclesiastes, estamos correndo atrás de vento. Estamos correndo atrás de algo que não conseguimos alcançar. E isso é muito doloroso, isso é muito cansativo, isso é muito fadigante.
Amados, o versículo ele é bem claro quando diz que Deus, com seu poder extraordinário, nos concede tudo o que nós queremos. Não é isso? Sim ou não? Não. Ele concede a você tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. E às vezes o que você acha que precisa não é o que Deus tem para você. Em um tempo atrás, eu achei que eu necessitava de uma moto daquela 600 cilindradas. Achava linda aquela moto. E aí eu tinha condições, já trabalhava, eu estava tirando a carteira de habilitação. E eu cheguei para minha mãe e disse: eu vou comprar uma moto. E ela disse: você não vai. E eu disse: eu vou porque o dinheiro é meu. Ela disse: você não vai porque quem manda em você sou eu. E eu fiquei irritadíssimo. Eu fiquei de uma maneira, meu Deus. E ela disse: invista esse dinheiro num apartamento. Esses apartamentos que tem agora aqui em Paulista, ali em Arthur Lundgren, aqueles que ficam embaixo ali, próximo do cemitério. Não sei o nome daquele lugar não. Como? Parque de quê? Parque Jardins. Aquele Parque Jardins estava na planta. E eu disse: eu vou comprar apartamento se eu moro aqui na sua casa. Desaforado. E aí entramos em um consenso. Não vou comprar, não, a senhora não quer comprar a moto, eu não compro apartamento, vamos comprar um carro. Ela disse: tá, um carro a gente compra. E aí compramos o carro, comprei o carro. Carro lindo, Gasparzinho é o nome dele, era bem branquinho. Lindo, lindo, lindo. 6 meses depois, eu estou enfiado na lateral de outro carro, na frente da praça de Cruz de Rebouças, a 140 de velocidade. Todos que chegavam ali diziam: quantos morreram? E para a glória de Deus, nenhum. Só o motorista que fugiu correndo, mancando, mas ninguém morreu. Moral da história: se fosse na moto, até a foto que mamãe tem em casa tinha tremido. Amados, preste atenção. Chegaremos a ter tudo o que precisamos. E às vezes o que você precisa é, como a palavra diz, comer e vestir. E o segredo para o sucesso é dar-se por satisfeito. E quem disse isso não foi eu. Como eu sempre afirmo, se tiver algum BO para registrar, registre lá na delegacia eclesiástica. Porque ele diz que quer, tendo que comer e tendo que vestir, dar-se por satisfeito. Mas o nosso desejo por vezes é muito grande de ter o que não precisamos. E aí talvez você pode se perguntar: como saberei, nobre pastor, o que é que eu preciso? Conhecendo a Jesus. Porque foi essa receita que ele deu. Ele disse: e por causa, versículo 3: Deus, por seu divino poder, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção olha o condicionante, pelo conhecimento completo de quem? Daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Por vezes, como Salomão afirma, estamos correndo atrás de vento, porque não estamos conhecendo a Cristo, não estamos vivenciando o relacionamento com Cristo. E por vezes estamos, mais uma vez, cansados,
Cansados, cansados. Cristianismo não é isso. Porque o próprio Jesus afirmou: está cansado? Está cansado? Está cansado? Vem a mim. Vem a mim. Se continua cansado, é porque talvez infelizmente não veio a mim. Vem a mim. Vem a mim aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos, não sou eu que estou dizendo, porque se fosse eu não ia aliviar nada não. Você ia chegar para mim e eu ia lhe dar mais trabalho. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem que está de folga. Eu digo: vamos ali? Vamos ali para a gente dar um passeio? E o irmão Tião diz que cachorro que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Não sei por que estão dizendo né. Amados, quando Cristo ele disse que vai lhe aliviar, mas para Ele aliviar, você precisa chegar até Ele. Fica bem claro que para chegarmos a ter tudo o que precisamos, necessário é ter conhecimento daquele que nos chamou. E antes de você imaginar, e antes de você amanhã se matricular num curso de teologia que tiver aí, não. No curso de teologia você vai aprender grego, hebraico, exegese. Você vai aprender a história da Bíblia. Você vai aprender sobre manuscrito. Você vai aprender sobre várias coisas. Mas o que ele está falando aqui, o conhecimento é relacionamento. Relacionamento meu e seu com Ele. Esse é o conhecimento. Como nós conhecemos uns aos outros? Tendo um curso de como a pessoa é, ou convivendo com a pessoa? Esse é o conhecimento que eu e você precisamos. É conviver com Deus, é conversar com Ele, é ouvi-lo. No versículo 4, nós vamos ver que através dessa glória e excelência de conhecermos a Deus, nós vamos poder estar recebendo as promessas dEle, e assim sendo fortalecido, para não tropeçarmos em meio às dificuldades que nos rodeiam dia após dia. O versículo 4 ele diz: e por sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem que você participe da natureza divina e fazem com que você escape, se distancie, se evada do mundo e das coisas causadas pelo desejo humano. Amados, essas naturezas divinas que nós alcançamos através da glória e a excelência de Cristo, vinda pelo conhecimento dEle, faz com que eu esteja cada dia mais me desviando das corrupções do mundo, causada pelos desejos humanos. Amados, tenha ciência de o que vai livrar você das dificuldades. Não é a sua habilidade em lidar com elas. Não é a sua cabeça que é muito boa. Não é o seu modo de se resolver que vai ajudar no dia mal, na bronca, na dificuldade. O que vai lhe ajudar a escapar é a natureza divina que está dentro de você.
É o Espírito Santo que está dentro de você, que vai lhe frear quando você quiser dizer alguma coisa que não é o momento, não é a hora de ser dita. É o Espírito Santo que vai soltar o seu freio de mão naquele momento que você precisa avançar e deixar por vezes de procrastinar em fazer aquilo que Cristo afirmou que você deveria fazer. É essa natureza divina que vai nos ajudar a estar ficando abastado, afastado, distante de tudo aquilo que possa vir a me corromper, aos desejos humanos frenéticos, por vezes em prazer, por vezes em ter, por vezes em ostentar, por vezes em se vangloriar. Para que isso não venha a ocorrer, eu preciso estar revestido pelo Espírito Santo de Deus, gozando dessa natureza divina que me é concedida pela glória de Cristo, em conhecê-lo. Amados, entendendo que eu sou escravo, que também é necessário conhecer mais a Deus. Através desse conhecimento, vamos estar recebendo tudo o que precisamos e necessitamos. Trará a nós um desejo ardente de exercer o próximo versículo, que está no versículo, o próximo tópico, que está do versículo 5 ao versículo 8. Que é nos esforçar, que é nos esforçar, porque tudo que nós vivenciamos do versículo 1 até o versículo 4, requer um esforço tremendo, meu e seu, requer renúncia minha e sua, requer escolha e discernimento, do que por vezes tem me tirado do convívio com o meu Deusinho, Pai Todo-Poderoso, e tem me aproximado do convívio do eu, que para mim é muito prazeroso, que para mim é muito vantajoso, que é o que por vezes eu estou vendo naquela hora, naquele jeito, e entendo que é daquela forma. Versículos 5 a 9 a 8 diz que diante de tudo isso, ou seja, tudo que foi falado do versículo 1 até o versículo 4, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescente a fé, a excelência moral, a excelência moral ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a devoção a Deus, a devoção a Deus a fraternidade, e a fraternidade o amor na prática. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, talvez não exista texto mais autoexplicativo, mais autodidata, não exista um texto que esteja tão assim na nossa frente do que esse, nos afirmando como nós devemos prosseguir, como nós devemos andar. Essas dicas que esse escravo passa para nós é algo extraordinário. Pedro, ele tinha experiência, a experiência de quem talvez viveu tudo o que podia se viver, a experiência, como eu disse outrora, daquele que estava lá em cima e daqui a pouco estava lá embaixo. E ele diz que
Tudo que nós vimos do versículo 1 ao versículo 7, precisa-se ter um esforço muito grande para corresponder a todas as promessas. E eu preciso acrescentar fé. Junto à fé, a moralidade. Quem você é na rua que você mora? É o crente chato? É aquela pessoa insuportável? É aquele que ninguém vê? É aquele que ninguém conhece a voz? É aquele que dá desfalques em algumas coisas? Junto com a fé, eu preciso me esforçar para ser moralmente íntegro. Junto a essa moralidade, eu preciso me dominar. Eu preciso me conter. Eu preciso tentar estar sendo contido em todos os momentos, seja no momento da ira, seja no momento da compunção, seja no momento que por vezes eu queira fazer algo, mas o Espírito Santo de Deus me afirma para esperar e eu preciso ser dominado, seja por vezes na língua. Porque Tiago diz que uma nau, um barco, ele consegue ser dominado. Mas por vezes nós não temos domínio da nossa língua. Que é uma coisa tão pequena e que por vezes se vangloria de muitas coisas. E a esse domínio próprio, eu preciso juntar a perseverança. A perseverança em fazer o que eu não quero. Eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não quero. Faça sem querer. Não, mas sem querer não é bom. Bom é não ler. É isso? Amados, a perseverança está em você fazer aquilo que por vezes você não quer. É você louvar quando você quer chorar. É você estar perto quando você quer se isolar. É você estar aqui quando você queria estar em qualquer outro lugar. E precisamos perseverar. Precisamos untar tudo aquilo que nós já vimos com essas virtudes que Pedro nos dá. E essa perseverança é necessária ser em devoção a Deus, em desejar estar próximo de Deus, mesmo por vezes não conseguindo, mesmo por vezes não chegando, mas eu persevero. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou conseguir, em nome de Jesus. Eu não consegui, mas eu vou tentar, eu não vou desistir, eu vou persistir. Deus não desiste de mim, então eu não posso desistir dele. Todos aqui cantaram de maneira magnífica e majestosa: fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amados, junto à devoção a Deus, eu preciso demonstrar com fraternidade. O que é fraternidade? O que é um amor fraterno? Amor de irmãos. A minha devoção a Deus, ela vai ser demonstrada através da fraternidade com os meus irmãos. A fraternidade com aqueles que estão próximos a mim. A fraternidade com quem está junto e ligado pelo Espírito Santo de Deus. Mas é bem interessante que Pedro não para. Pedro é fantástico, porque se ele parasse aqui, a gente estava tudo massa, porque nós estamos em amor fraterno. Mas Pedro, ele vai à frente e ele diz: e a fraternidade junta com o amor na prática.
com a caridade. E o amor na prática que ele diz aqui é o amor pelos de fora. É o amor pelos que eu não conheço. É o amor por aqueles que passam por mim, por vezes não falam. E aí alguém me pergunta: rapaz, passasse fulano, nem desse bom dia. Ele também não deu. Se ele desse, eu dava. A ideia que Pedro, ele sintetiza de maneira perfeita, é que além da fraternidade com os meus irmãos, que é algo extraordinário, eu preciso ter também com os de fora. Por vezes os discípulos que foram comissionados por Jesus a permanecer em Samaria, até Jerusalém, permanecer em Jerusalém, e aí receber poder, e de Jerusalém anunciar os confins da terra, não entenderam. Eles estavam ali, juntinhos, estava muito massa, estava aquele grupo de comunhão extraordinário, ninguém tinha necessidade alguma. Alguns que tinham muito, vendiam o que tinham e entregavam aos demais. E todos os dias Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Mas aquilo foi ficando, aquele relacionamento único, aquele relacionamento meu e seu, ele foi ficando, ele foi ficando, ele foi ficando. E o propósito de Deus de amor fraterno, amor na prática, amor para os de fora, foi esquecido. E aí precisou Deus levantar um homem respirando sangue para impor uma perseguição tal ao povo de Deus, que começa com o martírio de um homem lindo, o martírio de um homem extraordinário, que olha para o céu e não consegue imputar desgraça àqueles que estavam lá embaixo. E ele olhava para o céu e dizia: estou vendo o meu Jesus do lado de Deus. E através disso iniciou-se uma perseguição terrível, que fez com que, olha, tudo se misturasse. E aí começou o amor para com os de fora. Amados, se nós crermos nessas coisas, e quem está falando é o texto, mais produtivos e úteis seremos, através do conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, em meio a tudo isso, não perca tempo, não vacile. O versículo 9 ele diz: mas aqueles que não se desenvolvem deste modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Não perca tempo. Não perca tempo com mimimi. Não perca tempo com mais. Cristo, Ele quer que cada vez mais nós estejamos difundindo o amor dEle na prática. Para todo aquele que Ele guiar até você. Mas para isso eu preciso multiplicar o conhecimento dEle, para poder enxergar a graça e a misericórdia dEle na minha vida, e entender que antes do título vem o serviço. Amados, não vacile, não perca tempo. O texto é bem claro quando ele diz: mas aqueles que não desenvolvem desse modo são praticamente cegos. Por vezes nós não estamos conseguindo enxergar. Por vezes nós não estamos conseguindo ver
o que está por trás de determinadas coisas, o que está por trás de determinadas ações, o que está por trás de determinadas situações. Mas quando nós entendemos o que do versículo 1 até o versículo 8 é falado, os nossos olhos eles se abrem. E nós começamos a entender o porquê de determinadas coisas. Amados, precisamos estar cada vez mais buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Os versículos de 10 a 11, ele fala algo extraordinário, porque nós precisamos não perder tempo e irmos trabalhar enquanto é dia. E assim nós vamos poder ver o nosso Senhor Jesus Cristo brevemente, face a face. Nós vamos vê-lo de fato como Ele é. Nós vamos poder ver a glória do unigênito do Pai, aquele que foi entregue por mim e por você. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente, para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande glória. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos avançar, vamos trabalhar, vamos cada dia mais desejar ardentemente estar com Cristo, andar com Cristo, viver com Cristo, caminhar com Cristo, estar lado a lado de Cristo. Queridos, através da palavra desse escravo, servo, apóstolo, por vezes impulsivo, que na hora estava lá em cima e outra hora estava lá embaixo, que negou a Cristo por 3 vezes, mas depois, ao ser martirizado, entendeu que não era digno de morrer como Cristo. E a história afirma que o seu mártir foi invertido a sua crucificação pelo seu próprio desejo. Através desse camarada, meu amigo, seu amigo, que nós vamos encontrar brevemente, vamos bater um papo legal, vamos trocar uma ideia ali sobre aquela pescaria que não tinha nada naquele lugar e daqui a pouco apareceu tudo, e ele vai contar as experiências dele, e nós vamos contar as nossas experiências, e vai ser algo fabuloso, vai ser algo lindo. Anseiamos por isso, ou pelo menos devemos anseiar. Através dele, nós aprendemos que a nossa adoração, ela tem que ser a Cristo, e de maneira exclusiva. Assim como o nosso outro amigo que vamos encontrar lá, Daniel, mesmo estando perto da morte, presenciando a morte, ele estava pronto para servir. Ele desejava conhecer mais a Deus. Daniel, ele foi talvez inquirido a abandonar o conhecimento de Deus, a abandonar o próprio Deus. E ele disse que no seu coração ele iria continuar orando. Esse escravo, esse Pedro, ele diz que nós precisamos estar pronto para servir, desejando conhecer mais a palavra, conhecendo aquele que nos chamou e se entregou por nós. Precisamos confiar nas promessas que Ele nos deu, e fazendo isso, vamos conseguir estar nos desvencilhando daquilo que quer nos tragar, daquilo que quer nos prender, daquilo que quer nos deixar infrutíferos. Necessário é nos esforçarmos,
não podemos perder tempo, pois veremos Cristo lado a lado. Abra mão dos manjares, abra mão daquilo que por vezes você acha que é indispensável. E indispensável para você é só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Indispensável para você é o amor de Deus. Indispensável para você é a comunhão com o Espírito Santo. Esteja de fato como o nosso amigo Daniel, com os olhos focados no céu, que mesmo com o risco de morrer, ele só queria obedecer. E nós viemos aguardar os ensinamentos do escravo apóstolo de Cristo. Medita.